contra um mundo melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Se alguém tem dúvida de que a experiência de uma pandemia é política e não só no universo dos bolsonaristas, está, na verdade, mal informado. Porque a gente tem exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, não só com todas as manifestações que ocorreram por conta da tragédia envolvendo Floyd nos Estados Unidos, as manifestações pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, se somando as manifestações contra os bolsonaristas, o próprio Estados Unidos, num dos seus estados, decidiu que a população afro-americana não deveria usar máscaras, porque assim a polícia não tomaria eles como risco. Ou seja, o combate à discriminação, nesse caso, seria mais importante do que o próprio risco de contaminação. É isso mesmo. Um estado americano decidiu que a população afro-americana daquele estado não deveria usar máscaras para que a polícia não os confundisse com algum infrator. É claro que essa decisão remete à noção de que existe discriminação, o que é fato, para a população afro-americana. Mas quando você olha o tema da pandemia desse ponto de vista, fica muito claro que existem abordagens políticas nas próprias medidas epidemiológicas decididas pela gestão pública. Numa decisão como essa, o que salta aos olhos é a ideia de que o risco da contaminação é segundo lugar em relação ao risco da discriminação social, política ou racial. Logo, o maior risco da pandemia, desse ponto de vista, não seria exatamente o contágio, mas o risco de contagiar por uma causa errada. Mesmo aqui no Brasil, as pessoas que começam a se manifestar contra o Bolsonaro e que se associaram às manifestações antirracistas, também parecem entender que, dependendo da causa, vale a pena correr o risco do contágio. Isso é importante para ficar claro para o ouvinte que o vínculo entre política e epidemia é um vínculo existente, e não só para os desvairados dos bolsonaristas. Agora, paulatinamente, vai aparecendo o que já se sabe. Uma epidemia é uma entidade biológica e médica, porque envolve infectologia, envolve estudo do vírus, envolve fisiopatologia, mas ela também é econômica. Dependendo das medidas, você causa sofrimento econômico agudo, e aí há que se fazer um ajuste. Mas ela também é política, porque à medida que ela toma a sociedade, envolve vínculos sociais e políticos, ela também é olhada do ponto de vista político e ético. Logo, a pandemia não é só uma entidade médica, como alguns acham que é. Nasce justamente dessa tensão entre fatores médicos, fatores econômicos e fatores políticos, a razão da pandemia desorientar tanto as pessoas que tendem a buscar soluções simples. E para não citar o fato de que os próprios elementos médicos também são controversos. Não há segurança com relação a conclusões e cálculos epidemiológicos, mesmo ao redor de temas como infectados e mortos. Portanto, se você está ansioso, você é só normal. Só normal. Porque a epidemia é um elemento muito multifacetado e tem elementos políticos, sim. Agora, se é certo ou errado tomar decisões políticas sobre decisões médicas, aí vamos ouvir o que os médicos dizem acerca disso. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo, para a Rádio Metrópole.